Olá, gente! Hoje é sexta-feira, dia 23 de setembro. Iniciando a primavera, mas aqui em Curitiba ainda bem gelado. E a gente vai dar continuidade à série de vídeos sobre aromáticas do Brasil. Nas lives passadas, a gente falou principalmente da erva baleeira, mas hoje eu não quero falar de uma espécie só. Eu quero falar de um tema que envolve boa parte dessas espécies aromáticas e óleos essenciais produzidos hoje a partir de espécies da nossa flora, que é o tema da sustentabilidade. Eu tenho sempre dito que a gente não pode falar de óleos essenciais da flora brasileira sem pensar em sustentabilidade, sem olhar para a forma como essa planta está sendo produzida ou extraída, né? Para a forma como esse óleo está sendo obtido. Então, naturalmente, esse tema nos leva para olhar para toda a cadeia de produção desses óleos essenciais. E nesse sentido, a primeira coisa que eu acho importante trazer é esse conceito do que é uma espécie nativa de fato, né? Quando a gente fala de óleo essencial brasileiro, eu vejo que tem não é nenhuma confusão, é uma questão simplesmente de classificação, né? As pessoas têm chamado óleos essenciais produzidos no Brasil de óleos brasileiros. E de fato são, né? Óleos essenciais, por exemplo, um óleo essencial de laranja, que a laranjeira produzida no Brasil, o óleo essencial é extraído e produzido no Brasil. Então, toda a cadeia de produção é brasileira. Então, sim, esse é um óleo essencial brasileiro. Inclusive, óleo essencial de laranja é o que o Brasil mais produz, né? Somos os maiores produtores de laranja, de suco de laranja, de óleo essencial de laranja e de subprodutos ainda desse óleo. É isso que coloca o Brasil num lugar de destaque no mercado de óleos essenciais. Então, no mercado internacional de óleos essenciais, o Brasil está em quinto lugar na exportação de óleos essenciais por conta do óleo essencial de laranja e subprodutos como, por exemplo, o limoneno, que é aproveitado na indústria química, né? Uma camomila, uma lavanda, a gente sabe muito bem, vocês já devem ter ouvido falar, que a gente não consegue produzir a lavanda francesa aqui no Brasil, mas a gente consegue produzir a lavândula dentata, né? Então, é um óleo de uma planta produzida aqui, óleo extraído aqui, um óleo brasileiro. Nesse sentido, né, tá ok. Mas quando a gente fala de plantas, óleos de plantas da flora brasileira, que é o meu tema de trabalho, da minha pesquisa de doutorado, a gente está olhando para plantas que naturalmente acontecem no nosso território. Então, são plantas que de fato compõem a flora brasileira. Se você for lá nos registros dos herbários, né, a gente tem hoje, eu até gosto também sempre de dar essa recomendação para vocês conhecerem e buscarem, que é o Reflora, né, é um site que reúne todos os herbários, os materiais dos herbários de todo o Brasil digitalizados, e é o que compõe hoje a flora brasileira. Então, se você quer saber se uma espécie faz parte da flora brasileira, você consulta o Reflora. Ah, mas por que é importante essa questão de ser nativa ou não? É simplesmente uma definição. Mas eu digo que o tema da sustentabilidade está diretamente envolvido quando a gente fala de plantas nativas, plantas da flora brasileira, porque hoje esses óleos essenciais que a gente tem encontrado cada vez mais no mercado, óleos de, em sua maioria, árvores, arbustos, mas principalmente árvores, são, na maior parte das vezes, obtidos das populações naturais. Então, de florestas ou outras formações de vegetação, campos, né? Mas onde acontecem naturalmente. Então, é feita uma extração, né? É um extrativismo, é uma atividade extrativista e não um cultivo, não uma produção daquela espécie. E aí vem a importância de pensar na sustentabilidade, porque quando você extrai algo, né, de uma vegetação silvestre, que a gente chama, nativa, né, natural daquele lugar, exige todo um cuidado para que aquele recurso continue disponível ao longo do tempo. Então, a gente não quer interferir, né, no equilíbrio desse ecossistema. Dependendo da parte da planta onde se faz a extração,
essa prática, né, de extrativismo, ela pode ser mais ou menos danosa. Um extrativismo de folhas, se houver um cuidado, né, se você não fizer a poda da planta toda, respeitando, né, esses limites, em geral são extrações que vão trazer poucas alterações a longo prazo, né, se houver esse respeito, esses regimes de manejo sustentável. Agora, uma extração que depende, por exemplo, da derrubada da árvore, né, um óleo essencial obtido da madeira, ele não é nenhum dano, né? Ele mata a planta de fato, né? A árvore tem que ser derrubada para produção, né, para extração desse recurso. Então a gente teve casos ao longo da história, casos muito conhecidos de exploração excessiva de algum recurso, não só de óleo essencial, né, de recursos vegetais em geral. A gente pode falar, por exemplo, do óleo de palma, em termos de óleo essencial, a gente pode falar do olíbano, tem toda uma questão, né, de extração. E aqui no Brasil, a gente viveu algumas situações, como por exemplo com o óleo essencial de pau-rosa, que é um óleo obtido da madeira, ou originalmente ele era obtido da madeira. O óleo essencial de pau-rosa, ele realmente eu tô com ele aqui, ele tem um aroma excepcional e ele foi maravilhoso. Ele foi descoberto, digamos, pela indústria de perfumaria. Ele compõe, né? Hoje em dia não se sabe, existe um mistério em torno desse perfume, mas ele compôs o perfume mais famoso da história, que é o Chanel número 5. E ele é considerado realmente um óleo, ele é riquíssimo em linalol, ele é considerado um óleo essencial muito fino, né? De grande importância na indústria de perfumaria fina. E por conta disso, ele foi muito explorado excessivamente. De repente, as destilarias começaram a ter uma demanda extrema para exportação e, como de fato é um óleo essencial que dependia do corte da árvore toda, chegou um momento que a árvore estava quase sendo extinta e aí houve uma restrição ambiental do corte da árvore. Isso aconteceu no Brasil para outras espécies aromáticas, como por exemplo a candeia. A gente pode falar dela num outro vídeo. Também teve uma situação parecida de ser necessário uma restrição, né, por órgãos ambientais para impedir o corte da planta. Mas para o caso do pau-rosa, a gente tem uma história de sucesso, uma história bem sucedida, porque existem esses benditos pessoas de boa intenção, pesquisadores, que dedicam anos da vida buscando alternativas, né, soluções mais sustentáveis, menos danosas para o ambiente. Então, no caso do pau-rosa, existe um grupo de pesquisadores que foi liderado pelo pesquisador Lauro Barata, vocês podem pesquisar aí. Ele já é um senhor, mas ele passou, acho que uns 20 anos da vida dedicado ao estudo do pau-rosa. Da extração de folhas, então ele conseguiu, através de vários trabalhos no sentido de ecofisiologia, né, de ver em que momento do ano, em que momento do dia, quais condições ali fornecidas para a planta geravam um óleo essencial mais parecido com o óleo da madeira. Então hoje já se tem, inclusive o óleo essencial que eu tenho aqui comigo hoje é extraído das folhas. E conseguiram chegar num óleo de fato quimicamente e aromaticamente muito similar ao óleo extraído da madeira. E é uma alternativa infinitamente mais sustentável, né? E além disso, trabalharam e desenvolveram a produção da espécie. Que esse é um caminho, sempre que a gente está pensando numa cadeia produtiva de algum desses recursos, o ideal, né, a nossa meta deve ser a produção dessas espécies e não a extração a partir de populações silvestres, né? Então, no caso do pau-rosa, isso foi possível e a gente já tem hoje óleo essencial de pau-rosa extraído de cultivos. Para algumas espécies arbóreas, isso vai ser muito mais complicado. Na verdade, para árvores já é um processo lento, né? Em geral, são plantas de ciclo longo, vai demorar muitos anos, às vezes décadas, para a planta estar em condições de fornecer esse recurso. E algumas espécies, como é o caso da copaíba,
isso praticamente não, hoje não se imagina, né? Fazer um plantio de copaíba para extração. As copaíbas das quais se extrai a oleoresina são árvores centenárias, copaíbas gigantescas, né? Lá no meio da floresta. Mas a copaíba, por outro lado, não é um recurso que, que exige. Não é um recurso, eu acredito que tão preocupante nesse sentido, porque já existe todo um trabalho ali com as comunidades tradicionais mesmo, que ao longo de todo, no caso da Copaíba, a gente tem aí centenas de anos, né, de relação com as comunidades humanas. Então já foi estabelecido esse regime natural ali de manejo da planta. Então eles sabem exatamente de quanto em quanto tempo eles podem fazer a extração. Se aquela planta foi extraída, né, nesse determinado ano, ela vai ficar tantos anos, tanto tempo sem ser extraída novamente. Então já tem todo esse mecanismo ali, a própria planta dá esse feedback e, e ao longo do tempo, então, a gente vai alcançando, né, esses regimes sustentáveis aí de manejo. Então, no caso da copaíba, eu acredito que isso ambientalmente não é um problema, né? Tem sido feito aí há centenas de anos e já é hoje um recurso muito importante, exportado e mesmo no Brasil ele já está entre os principais recursos usados pelos aromaterapeutas, né? O caso da copaíba eu acho que é menos delicado porque a gente está falando da oleoresina, né? E não do óleo essencial obtido da madeira. Um outro exemplo é o caso do breu branco. O breu, ele já me preocupa um pouco mais, porque é recente, assim, essa inserção dele na indústria. Então, é um óleo essencial que também, esse é outro óleo essencial, assim, sensacional, maravilhoso, é dos meus preferidos, com muito potencial em perfumaria. E ele tem sido cada vez mais, a gente está vendo isso acontecer, né? Ele ser inserido nas marcas de óleos essenciais, inclusive chegando naquelas marcas não nacionais, né? Marcas multinacionais de óleos essenciais. E aí a gente já se preocupa um pouco em relação à questão da manutenção disso a longo prazo. Porque hoje eu não tenho conhecimento de que exista cultivo, né, plantio dessa espécie, é o Proteum epitaphyllum. Diferente de uma copaíba, também é uma espécie de menor porte, ciclo de vida mais curto, então é possível, né, trabalhar, assim como para o pau rosa, trabalhar no cultivo da espécie. O breu, diferente da copaíba, também a copaíba, a oleoresina extra, ela é obtida lá do cerne da planta. Então é feito com um trado que atinge lá o meio mesmo do tronco da árvore. E aí essa oleoresina vai sendo eliminada, né? Vai saindo ali e é coletada. E no caso do breu, é uma resina, mas ela é extraída de uma parte mais externa da casca da árvore. Então, são feitos cortes ali, né? Como se fossem machucados na casca da árvore. E essa resina já é exudada ali na hora. Assim como a gente vê em pinheiros, né? No pinus existe uma resina muito nesse estilo. Botanicamente, né? É o mesmo tipo de produto. E até da araucária, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver isso. A araucária é uma planta, né, típica aqui da região sul do Brasil. E ela também, né, quando você faz esse machucado na casca, ela exuda essa resina e que tem um aroma que lembra muito cedro, pinheiro, né, porque são do mesmo grupo botânico. Então era isso que eu queria trazer hoje, abordar esses óleos que são obtidos de árvores de populações silvestres. Tem várias outras que hoje já estão no mercado de óleos essenciais e que têm essas histórias parecidas. Mas, por um lado positivo, a maior parte delas, o óleo essencial é extraído a partir das folhas, né? Então, como a gente conversou um pouquinho, é claro que isso exige um cuidado, um entendimento ali do manejo da planta, mas é um tipo de extração muito menos danosa a longo prazo. Então eu queria trazer essa reflexão, né, de que
É incrível esse movimento que está acontecendo de valorização dos óleos brasileiros. Eu acho demais, né? Eu sou uma entusiasta desse tema. Reforçando mais uma vez que não é de forma nenhuma, não tem nada a ver com serem espécies melhores, óleos essenciais melhores do que os que vêm de fora, mas sim num sentido de valorização de plantas que a gente tem uma relação aí ancestral de uso aromático, terapêutico, mas principalmente na tradição, né, da cultura brasileira em fitoterapia, né, de fazer uso dessas plantas para fins medicinais e também místicos, mas em termos de aromaterapia, elas nunca foram muito olhadas nesse sentido, porque a aromaterapia, né, como ciência moderna, ela é algo de origem europeia. Então a gente não tem essa cultura de uso de óleos essenciais de plantas brasileiras. E isso está acontecendo, a gente está vendo esse movimento acontecer. Então, eu queria trazer essa reflexão aqui hoje. A gente incentiva esse uso, mas ao mesmo tempo exige uma responsabilidade, né, de saber de que forma está sendo feita essa extração, uma responsabilidade com todo o processo de obtenção, porque a gente está falando de plantas das florestas, né, da nossa vegetação nativa original.